Você já ouviu uma história, um conto, chamado As Roupas Novas do Imperador? Nesse vídeo eu quero trazer esse conto para vocês, vou contar de forma mais resumida e depois eu quero trazer para vocês o que essa história tem a ver com o falso evangelho. Então fica comigo até o final para você entender. Bom, o conto fala sobre a história de um imperador que era muito vaidoso. E esse imperador estava se preparando para um grande desfile que ia ter, um desfile do imperador. Então ele estava procurando pelos melhores tecelões que tivessem na cidade. Nessa ocasião, apareceram na cidade 2 costureiros falsos. Então esses 2 ladrões tiveram a brilhante ideia de se apresentar ao imperador como os melhores tecelões da região. E não só isso, mas eles se apresentaram ao imperador dizendo que eles poderiam fazer uma roupa mágica, que essas roupas elas só poderiam ser vistas por pessoas que fossem inteligentes e capazes, mas as pessoas que fossem estúpidas e que fossem incapazes de ocupar o seu cargo não conseguiriam ver essas roupas. Então o imperador, super empolgado com a ideia, contratou os 2 trapaceiros. Então os trapaceiros foram ali para uma casa e começaram a fingir que estavam começando o trabalho. Passou-se alguns dias, o imperador ficou meio preocupado e ele pensou em mandar um dos seus ministros mais antigos, porque ele pensou, esse ministro é muito experiente, é um homem honesto e eu sei que ele vai lá e vai me trazer as notícias que eu preciso. E a notícia de que o imperador vestiria no dia do desfile uma roupa mágica e que as pessoas estúpidas e incapazes não iam conseguir ver essas roupas, essa notícia se espalhou pela cidade toda. Então aquele ministro antigo foi até lá para conferir pro imperador como estava o andamento daquelas roupas. E chegando lá, ele não conseguiu ver coisa nenhuma. E ele começou a pensar, será que eu sou um estúpido? Será que eu sou incapaz pro meu cargo? Mas, claro, para manter a pose, ele fingiu que estava vendo algo muito lindo ali, muito maravilhoso. Então foi até o imperador e levou a notícia de que o tecido era maravilhoso e que estava ficando tudo lindo. Então chegou o grande dia, o dia do desfile do imperador. E toda a cidade estava empolgada porque todo mundo queria saber quem ia conseguir ver aquelas roupas e quem não ia conseguir ver. Então esses 2 trapaceiros foram, eles pediram para que o imperador tirasse toda a sua roupa e ficasse nu, para que eles pudessem ajudar ele a vestir as roupas mágicas. O próprio imperador ficou também apavorado porque ele mesmo não conseguia ver aquelas roupas mágicas. E ele mesmo começou a pensar, será que eu sou um estúpido? Será que eu não sou capaz de ocupar o cargo de imperador? Mas claro que também, assim como os outros, para manter a aparência, ele não disse nada e fingiu que aquelas roupas eram maravilhosas. Chegando nesse desfile, tava um burburinho pela cidade toda, todo mundo queria saber quem é estúpido, quem é inteligente, quem é capaz, quem é incapaz. Então, as pessoas que estavam ansiosas esperando começaram a gritar, que roupas lindas do imperador, que cores lindas, que tecido lindo! E as pessoas começaram a gritar elogios. Mas então o que ninguém esperava é que de repente um garotinho solta um grito: o imperador está nu! E aí é que todo mundo cai em si. O imperador está nu! E o próprio imperador, muito envergonhado, porque ele então percebeu que havia sido enganado, ele continua caminhando o seu desfile, sem querer reconhecer que de fato ele estava nu, ele continua o seu desfile, mas muito envergonhado porque ele percebe que ele realmente estava nu. Muito legal essa história, né? Você já tinha ouvido essa história? Traz pra gente muitas lições, né? Enquanto eu tava ouvindo essa história, eu comecei a pensar na questão do falso evangelho. E a grande relação aqui é que existem ladrões que estão mentindo para nós, vendendo por aí uma roupa especial, dizendo que você é super especial, é uma pessoa de coração bom, você é uma boa pessoa, você é tão esforçado, você faz tudo certo. Existem ladrões pregando essa mensagem, vendendo essas roupas para nós. Enquanto todas as pessoas da cidade queriam parecer pessoas capazes de ocupar os seus cargos, muitas
vezes nós fazemos a mesma coisa e tentamos passar uma imagem que não é real. Nós não conseguimos reconhecer que nós somos fracos, que nós somos maus, que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós somos tentados, mas nós precisamos urgentemente de mensageiros como aquele garotinho que traga a verdade para os nossos corações, que não se importava com o seu status. Ele não se importava se ele ia parecer estúpido diante da multidão. Ele só estava dizendo a verdade. Eu queria destacar nesse vídeo 2 tipos de falsas mensagens do Evangelho que eu acredito que são as mais comuns, as mais frequentes de se ouvir. A primeira falsa mensagem que é muito comum nós ouvirmos por aí é a de que a hipergraça de Deus está sobre nós e, portanto, a gente não precisa fazer mais nada porque Jesus já fez tudo por nós. E que Deus é um Deus de amor, um Deus amoroso, que não vai nos julgar mais e nós podemos viver a nossa vida com total liberdade hoje, da forma que nós achamos ser correta. E por outro lado, existe uma outra mensagem que diz que você precisa fazer por merecer. Você precisa fazer coisas para ser digno de viver a eternidade com Jesus. E essa também é uma meia-verdade. Pode ser que não é 100% das pessoas que pregam essa mensagem que estão falando nesse sentido, mas a grande maioria das pessoas entendem que é preciso fazer por merecer, é preciso pagar um preço para ser salvo, é preciso fazer por merecer, só que isso também é uma meia-verdade. Exige esforço nosso? Existe sim, Jesus fala sobre isso. Jesus vai falar muitas vezes para nós que nós temos que vigiar, que nós temos que orar, que nós temos que perseverar, que nós temos que resistir o mal. Quantas coisas Jesus vai falar a respeito de coisas que exigem esforço da nossa parte. Tem até uma frase que eu vi uma vez: a graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. A graça de Deus está sobre nós. E isso não significa que não vai ter que ter esforço da nossa parte. Existe um custo para ser discípulo de Jesus, para seguir a Jesus. Mas isso não significa, não mesmo, que existe qualquer mínimo de mérito nosso. Tudo é graça. Agora, seja sincero comigo e me responde uma coisa. Quando você ouve assim: se Jesus voltar hoje, você sobe ou você fica? Seja bem sincero comigo, quando você ouve algo assim ou relacionado a isso, o que passa pela sua mente? Você pensa, é claro que eu vou subir, porque afinal de contas eu tenho sido uma pessoa moralmente boa, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom funcionário, eu não falto nenhum culto, ou talvez até muitas vezes o que passa na sua mente é: meu Deus, que medo. Se o Senhor voltar agora, será que eu vou subir? Será mesmo que eu vou ser salvo, Senhor? Eu não tô orando direito. Ah, Jesus, misericórdia. E de verdade, gente, não quero trazer isso de forma sarcástica aqui. Minha intenção não é tirar sarro. De verdade mesmo, é trazer uma reflexão, é fazer com que você pare para pensar, para refletir. Quando você ouve esse tipo de mensagem, é esses pensamentos que passam na sua mente, você se auto-examina e pensa: será que você está sendo moralmente bom o suficiente? Será que você está se esforçando o suficiente? Será que você merece entrar no céu? Então eu quero dizer para você que você tem recebido um falso evangelho, você tem recebido uma falsa mensagem. Não é que esteja de total errado essa mensagem, mas é uma meia-verdade. E uma meia-verdade não é uma verdade. Você deve se esforçar, mas isso não significa que você seja merecedor de qualquer coisa. Tudo é graça. E essas mensagens, entre muitas outras que existem por aí, infelizmente, é um falso evangelho que talvez você esteja recebendo, você esteja ouvindo. E por que é um falso evangelho? Porque essas mensagens minimizam o pecado e, consequentemente, minimizam o sacrifício de Jesus. Ela minimiza o pecado porque faz com que o pecado não seja algo tão grande assim. Faz com que você não pareça uma pessoa tão mal assim. É só você frequentar todos os cultos, ter uma boa reputação, ser um bom trabalhador, um bom pai, um bom filho. E isso minimiza o pecado porque faz parecer que se eu me esforçar para ser uma pessoa moralmente boa, eu sou digno de salvação. Então por que afinal Jesus veio nesse mundo, se fez homem, se humilhou até a morte, morte de cruz, se fez maldito por nossa causa? Por quê? Qual foi o motivo? E é isso que o falso evangelho faz. Ele conta uma mentira. Porque a Bíblia diz que
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Jeremias, no capítulo 17, o verso 9 e o 10. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Então olha só que interessante que a gente leu aqui em Jeremias. O coração humano é enganoso. Quem é que sabe o quanto de fato é mal? Nós éramos incapazes de ir até Deus, nós éramos incapazes de obedecer a Deus. Por isso Jesus teve que vir e se humilhar até a morte, para que ele pudesse abrir hoje para nós um novo e vivo caminho. O pecado é algo muito sério, o pecado é algo muito nojento, algo muito terrível. A Bíblia diz que o resultado do pecado, o castigo do pecado é a morte. E todos nós, por causa do pecado, estávamos mortos, estávamos separados de Deus. E se não fosse por causa de Jesus, nós ainda estaríamos longe de Deus, separados de Deus. E é esse tipo de mensagem aqui que o verdadeiro evangelho, as boas novas de Jesus, as boas novas a respeito do reino de Deus traz. Essa mensagem que está em Efésios 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. E olha só o que o evangelho traz agora, as boas notícias do reino de Deus traz para nós. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus, esse é o poder de Deus operando em nós. Nós estávamos mortos, éramos por natureza inimigos de Deus, não tínhamos em nós nenhuma afeição por Deus. Estávamos mortos, sendo escravos de nós mesmos, escravos dos nossos desejos, das nossas paixões. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Nós não somos especiaizinhos, não temos um coração bom, não somos uma boa pessoa, por mais que a gente se esforce para isso. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Nós estávamos mortos, essa era a nossa condição. E só temos vida hoje por causa de Jesus, por causa da grande misericórdia do amor de Deus que nos deu vida em Jesus, através de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, essa é as boas novas de Jesus. E eu espero muito que esse vídeo possa te abençoar de alguma forma, que possa te ajudar a refletir sobre o que você tem ouvido, que tipo de evangelho você tem recebido, e entender que o evangelho não é apenas uma porta de entrada para o cristianismo. O evangelho não é só aquilo que você ouve quando você é evangelizado e depois você tem que andar por si próprio e fazer por merecer ou viver a vida que você acha que deve viver. Mas o evangelho é o poder de Deus operando em nós, o desejo de amar a Deus, o desejo de obedecer de coração a Deus. Eu queria pedir para vocês para que você mande esse vídeo para alguém, mande esse vídeo para um amigo, para que mais pessoas também possam ouvir essa palavra. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.